O Gol Copa de 94 era a versão mais sem graça de todas as edições comemorativas do Gol? Copa 94. Gol! Gol! Brasil! Essa é uma pergunta que muita gente se faz, porque o Gol 94, na verdade, é a versão de despedida. O Gol Copa era a versão de adeus para a primeira geração, que era o Gol Quadrado. Chegou ali em julho de 94 e pouco tempo depois chegaria o Gol Bolinha. E essa versão foi a despedida e também uma edição comemorativa da Copa do Mundo com 6.000 unidades produzidas. Esse é o Gol Copa 1994, o ano do Tetra e o ano que a primeira geração se despediu do mercado. Ele estava mesmo se despedindo, essa edição especial é de julho de 1994, na bela cor azul celeste, um azul metálico com retrovisores pintados na cor do carro, vidros verdes, porém ele não tinha todos os itens assim de um Gol completo, né? Ele vinha com calotas e algumas coisas do Gol GTI, como a lanterna e o aerofólio traseiro que vinham do Gol GTI, além desse belo emblema do Gol Copa. Era um carro muito importante porque era a versão mais madura da primeira geração do Gol, que fez muito sucesso, né? Nos anos 90, mesmo com um visual tão quadradinho, o Gol continuou fazendo bastante sucesso e como edição final desse carro, ali da primeira geração, a Volkswagen soltou 6.000 unidades comemorativas da Copa do Mundo. E esse carro, interessante dele para os fãs da linha Volkswagen é que ele tinha alguns itens a mais, inspirado, né, no Gol GTI, numa ideia de esportividade, mas ele não era um carro completo, na verdade ele era um carro até bastante simples na linha. E na época dele as pessoas realmente comentaram isso, né? A Volks fez uma edição especial com grande apelo de marketing da Copa e tal, mas deixou de fora alguns elementos que já eram importantes, como direção hidráulica e ar-condicionado. E no mercado da época, né, 6.000 unidades está longe de ser uma edição de despedida, era realmente um lote grande do Gol, né, nessa época, e durou ali o mês de julho, algumas unidades ainda para agosto, e em setembro foi mostrado o Gol Bolinha, a segunda geração de fato chegou naquele ano também, convivendo um pouco ainda com o Gol Quadrado, depois ficou só o Bolinha, que aí foi um estrondoso sucesso de vendas. E por que eu falo isso, né? Porque se você reparar bem, esse apelo de esportividade ali, ó, farol de milha, farol auxiliar, ele tinha coisa de carro esportivo, a cor que eu falei que chama azul celeste, mas ele não tinha, por exemplo, rodas de liga. Ele vinha com calotas de plástico pneu aro 14. O retrovisor também vinha pintado, né, na cor do carro, e isso também era um diferencial para o Gol Copa 94. Agora, se você gosta de carros antigos especiais, me dá uma moral aqui no Autos TV, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que eu sempre trago carros antigos nesses vídeos em parceria com a ZN Garage. A mecânica do Gol Copa era um motor consagrado, motor AP 1.6, motor de 80 cavalos, 4 cilindros, motor assim muito conhecido, não tinha nada de novo de performance, né? Era realmente um motor já conhecido por todos os clientes da Volkswagen. E uma coisa que é importante a gente falar sobre o Gol Copa, nessa época era mais um apelo de venda de marketing do que aquele apelo de carro de coleção que os carros da Volkswagen trazem hoje. Então, como era a versão de despedida, né, ele ainda usava, lógico, carburador, radiador pequenininho, a gente vê que é um carro bem original, né, radiador aqui, ó, Valeo para Auto Latina, a Auto Latina ainda existia, duraria mais 2 anos, aqui na tampa de válvulas o símbolo, né, Volkswagen Audi, tudo muito íntegro no carro, você vê aqui, ó, para quem está procurando um carro legal, como uma edição rara dele, né? A ignição eletrônica ali também, ó, tá vendo? Indumag, Telefunken, e o carro preservando a cor dele original, os detalhes originais de um Gol Copa fabricado em 1994. Fato é que para quem quer colecionar, o Gol 82 Gol Copa, esse sim era bastante caprichado com vários elementos do Passat. Esse Gol aqui que tinha vários elementos do Gol GTI, ali com uma pretensa esportividade, era o diferencial desse carro, além da cor que não tinha em nenhuma versão, e esse carro com certeza marcou ali os anos 90, a metade dos anos 90. Aqui na traseira então o belo emblema, esse emblema era muito bonito, né, do Gol Copa 94, com os detalhes que eu comentei com vocês aqui.
Esse carro tinha o aerofólio do Gol GTI, as lanternas fumê também, isso das versões esportivas, né? Eu acho que combina muito esse belo para-choque aqui, que era um cinza claro, com as lanternas do carro, né? As lanternas fumê, o embleminha e a cor. Para mim, a cor nesse carro é a coisa mais legal que tem. Os frisos também são cinza, acompanhando. Ele era como se fosse um Gol GTI mais simplificado, né? Ele tinha o desembaçador traseiro, mas nas dimensões, como eu comentei, exatamente iguais às do Gol, né? A parte do porta-malas, então, exatamente igual ao que a gente tinha no carro. E falando aqui da parte interna, da parte interior, ele era bastante cinza também em todos os detalhes. Aqui, entre as diferenças do carro por dentro, a gente tem o volante também, das versões esportivas, né, em 94, o volante das outras versões não era esse daqui, era o outro. O painel tinha essa instrumentação laranja, ele tinha o conta-giros, que também não era comum, né, marcador de temperatura, combustível, as luzes espia, esse monte de luz aqui dentro do painel satélite, e o velocímetro que marcava até 220. O restante dos comandos são exatamente os mesmos, lembrando que esse carro não tinha nem direção hidráulica nem ar-condicionado, que é uma pena, porque as edições comemorativas, geralmente os colecionadores aqui compravam e gostam de algumas coisas a mais, e o Gol não tinha nada disso, né? Só tinha o ventilador normal, comum dessa época, espaço para o rádio, aqui não tem rádio, o câmbio manual de 5 marchas com o console central, né? Aquele que a gente já conhece, tudo bastante cinza para combinar com o acabamento exterior. Os bancos também tinham essa padronagem cinza, né? Meio rajadinho aqui, não era vidro elétrico e trava era um opcional dessa época, e o banco não era um recaro, mas tinha um encosto de cabeça vazado. Então, ele era o esportivo mais simples, mais simplificado. E se você gosta de carros clássicos, não deixa de seguir a ZN Garage no @ZN Garage Oficial. Tem o Instagram e todo dia tem ofertas novas de carros clássicos e carros especiais também. Curiosidade, né? O Gol, nessa época, ele ainda era quadrado, né? Ainda tinha um visual já antigo, e uma coisa que todo mundo sempre elogiou na linha Volkswagen é dirigibilidade, né? Esse carro tem uma dirigibilidade muito boa, de ergonomia mesmo, né? Embora fosse um projeto antigo, ele era uma mecânica boa também, de baixa manutenção, comparado com o que tinha na época. Esse carro chegou a concorrer 94, a gente está falando ali, o Chevette saiu de linha para dar lugar ao Corsa. O Corsa era moderno, mas você tinha na linha Ford a mudança também ali para o Fiesta, né? Que eram carros já derivados de modelo europeu. Eram carros novos e que o brasileiro ainda não confiava muito, né? Você tinha já Renault Clio, por exemplo, a linha Peugeot, que eram carros importados moderninhos, mas carros de marcas novas. O Uno era consagrado também, mas aqui no Gol você tinha uma manutenção muito baixa, um carro bastante confiável de mecânica, econômico, né? Seja no motor 1000, que era o motor CHT, quanto no motor AP 1.6, era um carro econômico, custa pouco, não assusta o mecânico, e por isso que esse carro fazia tanto sucesso, né? Tanto ele quanto a Paraty e a Saveiro. O desempenho do motor AP é um carro com motor atual para a época, logo mudaria para injeção eletrônica, e é muito elogiável a posição de dirigir, o câmbio, que é bastante preciso. Então todo carro Volkswagen dessa época era meio que o carrinho padrão, né? E foi o último ano também do Gol quadrado. Essa reestilização é ali de 91 para 92. Essas cores metálicas fizeram muito sucesso. Tinha verde, tinha prata, tinha azul, não essa cor aqui, né, azul celeste. Mas realmente eram carros que marcaram muita época por serem muito confiáveis. Bem, é muito minha infância, porque meu avô sempre teve Volkswagen, né? E ele sempre, quando via um Volkswagen, alguém falava, vou comprar o carro, vou trocar, e a pessoa comprava um carro da marca, meu avô falava, o bom é que não vai quebrar, né? Que é um carro que não quebra nunca. Ele tinha muita confiança na marca e, de fato, eram carros bem confiáveis mesmo.